Você já sentiu que algo muito importante está prestes a acontecer na sua vida, mas não consegue explicar por quê? Já percebeu pequenos sinais ao seu redor, como se o próprio céu estivesse tentando lhe dizer algo? Talvez você esteja mais perto de uma bênção do que imagina. Neste vídeo, vamos revelar os sinais espirituais que indicam que Deus está prestes a fazer algo grandioso em sua vida. Sinais reconhecidos por um dos maiores santos do nosso tempo, Padre Pio. Ao entender cada um desses sinais, você poderá se preparar com mais fé, discernimento e sabedoria para receber o que o Senhor já está preparando para você. Fique comigo até o fim, porque além dos sinais, você também vai aprender como agir quando eles aparecerem. Uma oração especial o aguardará no final, capaz de fortalecer sua alma e abrir seus olhos espirituais. Agora, é hora de você se permitir reconhecer esses sinais em sua vida. Não perca a oportunidade de transformar seu momento de espera em um tempo de preparação e renovação espiritual. Curta, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem e se inscreva no canal para não perder outros conteúdos que irão fortalecer sua fé. Vamos caminhar juntos nesse processo de descoberta e transformação. Está pronto? Então vamos começar. Para entender os sinais espirituais que anunciam as grandes obras de Deus, é fundamental conhecer aquele que viveu como poucos a proximidade com o divino, Padre Pio de Pietrelcina. Nascido em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, Francesco Forgione, seu nome de batismo, demonstrou desde a infância uma sensibilidade espiritual incomum. Era um menino recolhido, piedoso, que desde cedo teve visões de anjos e enfrentava batalhas espirituais que poucos poderiam compreender. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio. Sua vida foi marcada por um amor profundo à Eucaristia, pela oração incessante e por uma entrega radical à vontade de Deus. Mas foi em 1918 que sua missão sobrenatural se tornou visível ao mundo. Ele recebeu os estigmas de Cristo, feridas nas mãos, pés e lado, que permaneceram abertas por 50 anos. Padre Pio não foi apenas um sacerdote que sofria por amor a Jesus. Ele se tornou um canal direto da graça divina. Relatos confiáveis narram que ele possuía dons espirituais extraordinários. Leitura das almas, bilocação, profecia e até cura de doenças físicas e espirituais. Pessoas do mundo inteiro viajavam até San Giovanni Rotondo apenas para confessar com ele, e muitos saíam transformados. A autoridade de Padre Pio não vinha de sua popularidade ou de seus dons, mas de sua profunda humildade. Ele dizia constantemente: "Sou apenas um pobre frade que reza." No entanto, esse frade simples impactou milhões de vidas. Suas palavras sempre foram firmes, mas cheias de misericórdia. Ele nos ensinou que a oração é a chave que abre os tesouros celestiais e que Deus nunca deixa de falar com os seus filhos, mas que muitos, infelizmente, não sabem escutar. E é justamente por isso que este vídeo é tão necessário. Porque os sinais de Deus não gritam, eles sussurram, e foi Padre Pio quem nos mostrou como identificar esses sussurros celestiais. Ele nos alertou que antes de uma grande graça, o Senhor prepara a alma com pequenos sinais, com toques suaves no coração. Conhecer esses sinais é um presente, é como receber uma carta do céu antes do milagre chegar. Mas para percebê-los, é preciso mais do que olhos físicos. É preciso estar espiritualmente desperto. Agora que você conhece a força espiritual por trás dos ensinamentos de Padre Pio, é hora de dar o próximo passo. Preparar seu coração para enxergar com os olhos da fé. Porque os sinais que Deus envia só são compreendidos por quem está verdadeiramente conectado com Ele. Vamos juntos dar esse passo?
Antes que possamos reconhecer os sinais de que Deus está prestes a fazer algo grande em nossa vida, precisamos realizar um passo essencial: preparar o coração. Sem esse preparo, os sinais podem passar despercebidos, como estrelas em plena luz do dia. E Padre Pio nos ensinou com firmeza e amor que o coração precisa estar limpo, vigilante e aberto para perceber os toques divinos. Vivemos em um mundo de distrações, as redes sociais, as preocupações do dia a dia, a pressa e os ruídos do mundo moderno podem nos tornar espiritualmente cegos. Por isso, a primeira atitude necessária é o silêncio interior. Padre Pio dizia: o silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Quando nos silenciamos por dentro, abrimos espaço para ouvir a voz de Deus, que fala em suavidade. Esse silêncio não significa ausência de som, mas sim tranquilidade da alma. É quando deixamos de lado as ansiedades, as comparações, as críticas e nos voltamos com sinceridade para o interior. É nesse ambiente que os sinais começam a se manifestar, muitas vezes por meio de uma intuição forte, um sentimento de paz inesperado ou um sonho que parece carregar um recado. Outro passo importante é a pureza de intenção. Deus fala com clareza àqueles que se aproximam dele com o coração sincero, não por interesse, mas por amor. Quando estamos dispostos a ouvir, mesmo que a resposta não seja o que esperávamos, abrimos caminho para um relacionamento verdadeiro com o céu. Padre Pio insistia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação fecha os ouvidos da alma, mas a oração e a paciência os abrem. É também fundamental romper com os pecados que nos afastam da luz. Não se trata de perfeição, mas de decisão. Quando decidimos mudar, mesmo que aos poucos, o céu começa a agir. O arrependimento sincero é uma das portas pelas quais Deus envia os seus sinais. Padre Pio passava horas confessando fiéis porque sabia que a confissão limpa os olhos da alma. Uma alma purificada é como um espelho limpo, capaz de refletir os sinais do alto. Além disso, precisamos cultivar uma vida de oração constante. Não apenas rezar quando as coisas vão mal, mas manter um relacionamento diário com Deus. A oração é a ponte que conecta nosso coração ao coração divino. E quando essa ponte está firme, os sinais fluem com clareza. É na oração que recebemos sabedoria, consolo, direção e força para reconhecer os sinais e não duvidar deles. Muitas vezes, os sinais vêm em momentos simples. Uma frase que alguém diz e toca o coração. Uma leitura que parece escrita para você. Um versículo que aparece repetidamente. Nada é por acaso. Mas só quem está atento aos movimentos de Deus consegue perceber essas delicadas confirmações do céu. Padre Pio também nos ensinou que os sinais espirituais são reconhecidos não pela emoção, mas pela paz que trazem. Mesmo que causem desafio, despertam uma confiança interior, uma certeza serena de que Deus está no controle. Essa paz não se explica, apenas se sente. É um dos sinais mais claros de que algo grande está a caminho. Portanto, para preparar o coração é necessário silenciar a alma e reduzir as distrações, purificar as intenções, buscando Deus por amor, romper com o pecado e buscar a confissão, cultivar uma vida de oração constante, estar vigilante aos pequenos movimentos do cotidiano, confiar na paz interior como confirmação divina. Quando essas atitudes começam a fazer parte do nosso dia a dia, algo muda dentro de nós. A mente se aclara, o coração se torna mais sensível e os olhos espirituais se abrem. Passamos a perceber que Deus fala o tempo todo e que os sinais, que antes pareciam invisíveis, agora brilham com intensidade. E é exatamente isso que vamos fazer agora.
reconhecer os sinais concretos que anunciam que Deus está prestes a agir em sua vida. Eles são claros, poderosos e muitas vezes surpreendentes. Vamos seguir juntos? Um dos primeiros sinais de que Deus está prestes a fazer algo grande em sua vida é o surgimento de uma sensação chamada por muitos santos de inquietação santa. E Padre Pio foi um dos mestres em reconhecer esse movimento interior como um prenúncio das ações divinas. Mas o que é exatamente essa inquietação? Não se trata de uma ansiedade comum que corrói e gera medo. Trata-se de um incômodo interior positivo, uma sensação de que algo está para acontecer, ainda que você não saiba o quê. É como se a alma começasse a se mover dentro de você, chamando por mudança, por crescimento, por um novo propósito. Padre Pio dizia que quando Deus quer algo de nós, Ele nos tira do lugar onde estamos confortáveis e, de forma sutil, começa a nos inquietar. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Sentimos que o trabalho, os relacionamentos, a rotina já não preenchem mais o coração como antes. Há uma vontade profunda de ir além, de buscar o que realmente importa. Essa inquietação é como o início de uma jornada espiritual. Deus começa a mover o solo da alma, preparando o terreno para uma grande colheita. E embora ela traga certa confusão ou desconforto no início, é um sinal claro de que o céu está se aproximando da terra em sua vida. É importante compreender que essa inquietação não vem para punir, mas para despertar. Ela é o grito suave de Deus dizendo: levanta-te, porque algo novo está por vir. E esse despertar é necessário porque muitas vezes nos acomodamos em zonas de conforto que nos impedem de crescer espiritualmente ou de cumprir nosso verdadeiro propósito. Padre Pio nos alertava: não temas o desconforto do espírito, pois é através dele que Deus chama os seus. Essa frase resume a essência deste sinal. Quando Deus está prestes a lhe confiar algo maior, Ele prepara o coração, desinstala o espírito e planta um desejo novo, muitas vezes acompanhado de um questionamento. Estou mesmo vivendo o que Deus quer para mim? Muitas pessoas, ao ignorarem essa inquietação, acabam sufocando o chamado de Deus. Por isso, é fundamental dar atenção a esse sinal. Não fuja dele. Ao contrário, acolha essa inquietação em oração. Pergunte a Deus o que Ele deseja mostrar. E, acima de tudo, mantenha-se aberto às respostas, pois elas virão. Esse sinal também pode vir acompanhado de sonhos intensos, mensagens repetidas que surgem em conversas, leituras ou até músicas. Tudo parece apontar para um mesmo caminho. Deus quer lhe tirar de onde você está para levá-lo a um novo patamar, espiritual e pessoal. E mesmo que essa inquietação não faça sentido no início, ela é necessária para quebrar antigas estruturas e abrir espaço para o novo. Ela é o vento que sopra as velas da sua alma, empurrando você na direção do milagre. Se você sente isso agora, uma insatisfação silenciosa, uma vontade de mudar, de crescer, de se aproximar de Deus, então escute bem. Isso é um sinal. Deus está falando, Ele está preparando o terreno para algo grandioso, mas esse é apenas o começo. Porque quando essa inquietação encontra espaço, ela dá lugar a um novo movimento espiritual. O afastamento repentino de coisas ou pessoas que já não pertencem ao seu novo ciclo. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso em sua vida, Ele não apenas desperta a inquietação santa em seu coração, mas também começa a remover o que não pertence ao novo tempo que está chegando. E esse segundo sinal é claro. Afastamentos inesperados começam a acontecer. Você já percebeu como, de repente, pessoas que antes eram muito presentes começam a se afastar? Ou como certos ambientes e situações perdem completamente o sentido? Para você, isso pode parecer doloroso no início,
Mas, segundo Padre Pio, essa é uma forma de proteção divina. Ele dizia: quando Deus remove algo ou alguém de sua vida, é porque sabe que ali não há salvação. Esse afastamento pode acontecer de forma brusca ou gradual. Às vezes, é uma amizade que simplesmente esfria, um emprego que se encerra sem aviso, um relacionamento que termina mesmo sem razão aparente. Mas o que parece perda é, na verdade, livramento. Deus vê o que não vemos e, em sua sabedoria, elimina o que pode ser obstáculo para a bênção que está por vir. É importante não resistir a esses movimentos. Muitas pessoas se desesperam ao ver portas se fechando, sem perceber que essas portas estavam trancando algo muito maior. O Senhor, como um jardineiro amoroso, poda o que não dá mais fruto para que novos galhos possam crescer. Padre Pio nos ensina que confiar nesse processo é fundamental para alcançar as promessas de Deus. Além disso, esse afastamento pode incluir hábitos, costumes e até pensamentos que antes pareciam normais, mas agora causam um incômodo espiritual. Lugares que você frequentava com frequência começam a parecer vazios. Programas que antes entretinham agora causam desconforto. Esse é um claro sinal de que a sua alma está sendo elevada para um novo nível. E tudo que não combina com essa nova vibração começa a sair do seu campo. Muitas vezes, Deus precisa nos deixar sozinhos por um tempo para trabalhar em nosso interior. O silêncio das ausências permite que a voz dele ecoe com mais força. E é nesse espaço de aparente solidão que encontramos clareza, cura e direção. Como dizia Padre Pio, Deus se deixa encontrar por quem o procura com humildade. E às vezes ele precisa nos esvaziar de tudo para nos encher apenas com aquilo que vem dele. Não tenha medo dos afastamentos. Eles não são rejeições, mas redirecionamentos. Deus está organizando sua vida como quem arruma uma sala antes de uma grande visita. Ele está limpando, retirando o desnecessário, preparando cada detalhe para a chegada da graça. Se, neste momento, você está passando por perdas, términos ou distanciamentos inexplicáveis, respire fundo e confie. O céu está organizando tudo. Cada pessoa que sai, cada porta que se fecha, está conectada a um plano maior. Deus não erra, e Padre Pio nos lembrava disso com convicção. Tudo é graça, e sabe o que vem depois disso? Após a inquietação e os afastamentos, Deus começa a revelar promessas escondidas, mensagens que estavam guardadas e agora chegam como confirmações. É o momento em que as palavras certas aparecem no tempo certo e o coração começa a enxergar o que antes estava encoberto. Depois da inquietação santa e dos afastamentos estratégicos promovidos por Deus, algo especial começa a acontecer. As promessas de Deus começam a ser reveladas. É como se, depois da limpeza interior e exterior, o céu abrisse uma pequena fresta para mostrar o que está por vir. E quando isso acontece, tudo dentro de você se acende. Padre Pio dizia que Deus nunca esconde aquilo que é necessário para nossa salvação. E quando chega o momento certo, ele nos permite vislumbrar a direção para onde estamos sendo levados. É nesse estágio que você começa a perceber mensagens, sinais e confirmações surgindo de forma clara, em orações, leituras, sonhos ou até através de outras pessoas. Você pode abrir uma passagem bíblica e sentir que aquelas palavras foram escritas exatamente para você. Pode ouvir uma pregação e se emocionar profundamente, como se cada frase estivesse sendo dirigida ao seu coração. Pode até ter sonhos intensos, visões interiores ou sensações de certeza absoluta. Tudo isso são maneiras pelas quais Deus começa a revelar suas promessas. Essas revelações não são aleatórias. Elas chegam como respostas sutis às orações, feitas em silêncio, como luzes em meio à escuridão,
Padre Pio costumava afirmar que a alma reconhece a voz de Deus porque é nela que está a sua origem. E quando você escuta essa voz, não há como ignorar. Ela traz paz, mesmo quando o caminho ainda é incerto. Essas promessas podem envolver muitas áreas: um novo propósito de vida, uma mudança de cidade, uma nova missão espiritual, uma cura que virá, a restauração de um relacionamento, a conversão de alguém querido ou uma bênção material que será instrumento para algo maior. Mas o mais importante é que, mesmo sem detalhes completos, você sente dentro de si que algo grandioso está prestes a acontecer. Aqui é essencial cultivar duas atitudes: fé e vigilância. Fé para continuar acreditando mesmo que a promessa ainda não tenha se concretizado. E vigilância para não se deixar levar por ilusões ou pressa, tentando antecipar o tempo de Deus. Padre Pio dizia: espere com paciência. Mesmo que tudo pareça parado, Deus está agindo em silêncio. Outro ponto importante é que, nesse período, o inimigo também pode tentar plantar confusão. Ele sabe que a revelação das promessas é um passo poderoso, então tenta lançar dúvida, medo ou distração. Por isso é fundamental estar enraizado em oração, em confissão frequente, na escuta da palavra e, acima de tudo, na intimidade com Deus. A promessa revelada não é o fim. É o começo de uma caminhada de fé. Deus mostra o destino, mas não revela todos os detalhes do percurso. E isso é proposital. Ele deseja que você confie nele a cada passo. Como no deserto com o povo de Israel, Deus revela o caminho dia após dia, testando o coração e fortalecendo a alma. Se você está recebendo sinais claros, mensagens repetidas, palavras que confirmam o que você tem sentido, então saiba, essa é a revelação da promessa. Guarde-a como um tesouro, ore sobre ela, escreva-a se for preciso e prepare-se. Porque quando Deus revela, é porque Ele está prestes a cumprir. Mas antes da realização, há algo inevitável: a resistência espiritual. E esse é o próximo sinal que precisamos entender. Pois sempre que a promessa se aproxima, a batalha se intensifica. Quando as promessas começam a ser reveladas e o plano de Deus se aproxima de sua realização, algo inevitável acontece. A resistência espiritual aumenta. Esse é um dos sinais mais intensos e muitas vezes mais mal compreendidos. Mas, segundo Padre Pio, é justamente quando tudo parece mais difícil que estamos mais perto da graça. Padre Pio sabia, por experiência própria, que os maiores combates espirituais antecedem os maiores milagres. Ele enfrentava constantes ataques do inimigo, espirituais e até físicos, sempre que Deus estava prestes a usar sua vida de forma poderosa. E ele dizia com firmeza: o demônio é como um cão acorrentado. Late, ameaça, mas só morde. Se você se aproximar dele, essa resistência espiritual se manifesta de várias formas. Pode ser através de cansaço inexplicável, desânimo repentino, pensamentos negativos insistentes ou até conflitos com pessoas próximas. Tudo parece dar errado ao mesmo tempo. Problemas antigos voltam à tona, emoções desordenadas se intensificam. Situações que estavam sob controle se tornam caóticas de repente. O inimigo percebe que você está perto de receber algo grande e por isso tenta confundir, paralisar e atrasar. Mas é importante lembrar, ele só ataca porque vê em você um potencial que talvez nem você veja ainda. Quando a guerra aumenta, é porque a bênção está próxima. Nesses momentos, é fundamental estar firme na oração. Como dizia Padre Pio, reze, espere e não se preocupe. A oração é a melhor arma que temos. Não se trata de ignorar os ataques, mas de enfrentá-los com as armas certas. Oração diária, jejum,
confissão frequente, leitura da palavra e a presença constante na Eucaristia. Muitas vezes, nesse período de resistência, o inimigo tenta fazer você duvidar da promessa. Ele sussurra: isso nunca vai acontecer. Você está se iludindo. Mas lembre-se, o diabo é mentiroso desde o princípio e sua maior arma é a dúvida. Por isso, quando essas vozes surgirem, volte ao que Deus já mostrou, ao que Ele já falou ao seu coração, às promessas que já foram confirmadas. Outro ponto importante é entender que essa resistência também pode vir através de pessoas. Não porque elas sejam más, mas porque inconscientemente podem ser usadas para desmotivar você. Comentários negativos, críticas destrutivas, falta de apoio, tudo isso pode aparecer nesse período. Mas não permita que vozes externas abafem a voz de Deus dentro de você. Padre Pio nos lembrava que a perseverança é uma das maiores virtudes do cristão. Ele dizia: o que vale é continuar, mesmo quando tudo grita para desistir. E é exatamente isso que Deus espera de você nesse momento. Permanecer firme, mesmo diante da resistência, pois ela não é sinal de fracasso, mas sim de proximidade do cumprimento. É como o agricultor que, ao ver a tempestade chegando, sabe que isso pode ser sinal de que a colheita está próxima. A resistência não é um fim, é um teste. E quem persevera, verá a promessa cumprida com os próprios olhos. Depois que essa batalha espiritual é vencida, algo extraordinário começa a acontecer: a multiplicação da fé, porque o sofrimento suportado gera raízes profundas. Após a resistência espiritual, quando você permanece firme nas promessas de Deus e supera os desafios, o que começa a acontecer dentro de você é uma verdadeira multiplicação da fé. Este é um sinal poderoso de que Deus está preparando algo grandioso para a sua vida. Sua fé, que talvez estivesse fraca ou em dúvida, começa a crescer e a se expandir de maneira sobrenatural. Padre Pio acreditava que a fé é a chave que abre a porta das bênçãos, e ele vivia essa realidade de maneira impressionante. Ele dizia: quando a fé é firme, não há obstáculo que não possa ser superado. E é justamente quando você experimenta essa multiplicação da fé que se torna capaz de ver mais além, de enxergar o impossível com os olhos espirituais. Esse sinal começa a surgir de forma silenciosa. Você começa a sentir uma confiança renovada nas promessas de Deus, como se de repente uma nuvem de dúvidas tivesse se dissipado. Mesmo sem ver com os olhos naturais, você começa a perceber que Deus é fiel e que Ele vai cumprir tudo o que prometeu. O que parecia distante agora parece mais próximo. Essa fé multiplicada não acontece de forma mágica. Ela nasce do sofrimento, da luta e da paciência. Quando você se mantém firme na fé durante a resistência espiritual, Deus começa a fortalecer suas raízes espirituais. Como uma árvore que, após ser podada, começa a crescer mais forte e mais alta, sua fé se aprofunda, se amplia e começa a dar frutos. Agora, você tem uma fé que não depende de circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável no caráter de Deus. Essa multiplicação da fé também pode vir acompanhada de testemunhos poderosos. Pessoas ao seu redor começam a perceber que algo está diferente em você. Seu espírito está mais forte, mais seguro. Você começa a inspirar outros com sua fé renovada, a compartilhar experiências de superação, a encorajar os que estão ao seu lado. E isso, por si só, é um reflexo do milagre em curso na sua vida. Padre Pio dizia: a fé é a luz da alma. Quando ela brilha, tudo à sua volta se ilumina.
E nesse momento de multiplicação, você sente que sua fé ilumina sua caminhada. As dúvidas e os medos que anteriormente pareciam tão grandes começam a desaparecer, pois você sabe que Deus é maior do que qualquer problema. É importante notar que, embora a fé seja multiplicada, isso não significa que os desafios desaparecerão completamente. No entanto, a diferença é que, com uma fé mais forte, os desafios perdem sua força. Eles já não são mais obstáculos intransponíveis, mas oportunidades para testemunhar o poder de Deus em sua vida. À medida que essa fé se multiplica, a esperança também cresce. E essa esperança começa a ser o combustível que o impulsiona para frente, mesmo diante de dificuldades. Você sente que o impossível não é mais algo inalcançável, mas um convite para ver a obra de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Este é o momento em que você começa a mudar o foco da sua vida. Você já não olha mais para os problemas, mas para o propósito maior que Deus tem para você. As promessas se tornam mais reais do que nunca, e você não apenas as espera, mas já começa a se preparar para recebê-las. A multiplicação da fé é um sinal claro de que algo grande está prestes a acontecer. E à medida que essa fé cresce, você começa a se sentir mais fortalecido, mais confiante, mais preparado para o que está por vir. Deus está transformando sua fé em uma ferramenta poderosa para a realização do milagre. E depois de experimentar essa multiplicação da fé, o que vem é algo ainda mais surpreendente: a visibilidade das bênçãos. Quando a fé começa a crescer de maneira abundante, a resistência espiritual é vencida e as promessas de Deus são reconhecidas. Um dos sinais mais poderosos de que Deus está prestes a lhe dar algo grande é a visibilidade das bênçãos. Este é o momento em que o que antes estava oculto começa a se manifestar de forma clara e visível. As bênçãos, que antes eram apenas promessas no seu coração, começam a se concretizar e se tornar evidentes para você e para os outros. Padre Pio costumava afirmar: Deus nunca se esquece de um coração que é fiel e que confia nas suas promessas. E quando as bênçãos começam a se revelar, é como se Deus estivesse dizendo: agora é o momento. Essas bênçãos podem se manifestar de diversas maneiras. Pode ser através de uma porta de emprego que se abre de maneira inesperada, uma cura inexplicável, uma restauração em um relacionamento que parecia perdido, ou até um novo propósito de vida que surge diante de você. O fato é que, ao longo do tempo, Deus começa a honrar aqueles que permanecem fiéis a Ele. Muitas vezes, essas bênçãos podem ser pequenas no começo, como um vislumbre do que está por vir. Pode ser um simples sinal de que a mudança já começou. Talvez seja uma palavra de encorajamento de alguém, ou um pequeno milagre que ocorre no seu dia a dia. Mas o que começa pequeno, logo se expande e se torna algo grandioso. Esses sinais visíveis são um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos e sua fidelidade é inabalável. Quando as bênçãos começam a se manifestar, você sente uma profunda gratidão por aquilo que Deus tem feito em sua vida. Essas bênçãos podem ser materiais, mas também espirituais, como um aumento na paz interior, maior clareza mental ou um sentido renovado de propósito. À medida que essas bênçãos se tornam visíveis, outros ao seu redor começam a perceber a mudança. Eles veem o favor de Deus em sua vida, e isso se torna um testemunho vivo do poder divino. As pessoas que estavam céticas começam a se perguntar: o que aconteceu com essa pessoa? E você, com humildade, sabe que tudo foi Deus quem fez. Essa visibilidade é, acima de tudo, uma oportunidade de glorificar a Deus e dar testemunho do seu amor e fidelidade. Entretanto, esse momento de visibilidade também traz consigo uma responsabilidade.
Quando as bênçãos começam a se manifestar, você é chamado a ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. A gratidão não pode se tornar complacência. Pelo contrário, é um convite a se entregar ainda mais, a servir com o coração puro, a usar as bênçãos que Deus lhe deu para abençoar os outros. Padre Pio também falava sobre a tentação de se desviar quando as bênçãos começam a se tornar evidentes. Ele dizia: nunca se esqueça do céu quando o mundo começa a sorrir para você. O que ele queria dizer é que ao receber as bênçãos, é fácil se deixar seduzir pelas tentações e pelas distrações do mundo. Mas o verdadeiro seguidor de Cristo reconhece que tudo o que recebe é um presente de Deus e por isso mantém o foco nas coisas celestiais. Assim, à medida que as bênçãos começam a se tornar visíveis, não se esqueça de manter sua humildade e sua gratidão. O que Deus faz em sua vida não é para sua glória, mas para sua própria honra. Ele quer usar sua vida como um testemunho de sua grandeza e amor. Esse é o momento em que você começa a perceber que tudo o que você passou, todas as lutas e desafios estavam preparando você para receber as bênçãos com sabedoria e gratidão. Agora, você é capaz de ver Deus operando de maneiras que jamais imaginou. Mas, como tudo na vida cristã, esse é apenas o começo. As bênçãos visíveis não são o fim do processo. Elas são uma preparação para algo ainda mais grandioso que está por vir. E o que vem a seguir é o culminar de toda essa jornada, a realização do milagre. Chegamos ao último sinal, o mais extraordinário de todos, a realização do milagre. Este é o momento culminante, onde tudo o que você passou, todo o sofrimento, todas as provações e todas as promessas de Deus se tornam uma realidade visível e palpável. O que antes parecia impossível, agora se torna tangível. E aquilo que você esperava, com fé inabalável, finalmente se concretiza. Padre Pio ensinava que, ao alcançar esse ponto, você não está apenas testemunhando um milagre, mas participando de algo divino, algo que vai além do que o ser humano pode compreender. Ele dizia: o milagre é a resposta de Deus ao coração que persevera em fé. E é exatamente isso que acontece. O milagre é a prova de que Deus jamais falha. Ele cumpre suas promessas de maneira perfeita no tempo certo. Esse é o momento de celebração, de reconhecimento da presença divina. Quando o milagre se realiza, você sente uma paz profunda, uma sensação de que tudo na sua vida está finalmente alinhado. As portas que estavam fechadas se abrem de par em par. O emprego tão esperado chega, a cura que parecia impossível acontece, a restauração da sua família se concretiza. E a sensação de ver o impossível tornar-se possível é uma experiência que marca a alma de uma forma que palavras não conseguem expressar. Mas, ao mesmo tempo, o milagre traz uma responsabilidade ainda maior. Deus não faz milagres apenas para nosso benefício pessoal, mas para que possamos ser canais de bênçãos para os outros. A realização do milagre em sua vida é um convite para testemunhar o poder de Deus. É um chamado para que você compartilhe sua história, para que outros vejam e creiam no poder de um Deus que é fiel e justo. Padre Pio era conhecido por realizar milagres extraordinários em vida, mas ele sempre dizia que os milagres não acontecem para que a pessoa seja exaltada, mas para que Deus seja glorificado. Ele sabia que o maior milagre que podemos viver não é apenas a mudança das circunstâncias externas, mas a transformação interior que ocorre quando Deus responde às nossas orações. O verdadeiro milagre é o renascimento espiritual que ele promove em nós. Esse é o momento em que você olha para trás e vê toda a jornada que percorreu. Tudo o que você passou tinha um propósito. E agora você entende que cada passo, cada luta, cada desafio
foi essencial para levar você a esse ponto. O milagre é a recompensa da sua perseverança, da sua fé e da sua confiança em Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto. E não se engane, o milagre não é apenas uma questão de sorte ou coincidência. Ele é a manifestação do plano divino, onde o impossível é feito possível por um Deus que ama seus filhos. É Deus dizendo a você: eu vi sua luta, eu ouvi suas orações, e agora eu vou cumprir o que prometi. No entanto, a realização do milagre não é um fim, mas um novo começo. Quando o milagre acontece, você é chamado a viver de maneira ainda mais comprometida com a obra de Deus. O milagre é o ponto de partida para algo ainda maior. Deus tem mais para você. O milagre que Ele realizou na sua vida é apenas uma amostra do que Ele ainda fará, se você continuar fiel. Portanto, ao experimentar a realização do milagre, não se acomode. Deus está preparando algo ainda maior. Ele quer usar você como um testemunho vivo da sua fidelidade. O milagre é o que você esperava, mas o que vem depois é a continuação da sua obra em sua vida. O milagre é apenas o começo de uma jornada de fé que continuará a crescer, a transformar e a abençoar outros ao seu redor. E assim, com o milagre realizado, você pode agora olhar para o futuro com confiança, sabendo que Deus está com você, que Ele nunca falha e que Ele sempre tem algo grandioso para aqueles que confiam nele. Agora que percorremos juntos os 7 sinais que indicam que Deus está prestes a lhe dar algo grande, é hora de refletir sobre tudo o que aprendemos e vivemos. Esses sinais não são apenas indicadores de uma bênção futura, eles são também marcos espirituais que nos guiam em nossa caminhada de fé. Cada sinal revela a forma como Deus prepara o nosso coração para o que Ele tem reservado e nos ensina a confiar em seu plano, mesmo quando o caminho parece incerto. Lembre-se de que, durante todas as etapas dessa jornada, a fé é o elemento central. Não importa se as coisas parecem difíceis ou se você sente que a resposta de Deus está demorada. O que importa é que, ao continuar firme, Deus sempre estará trabalhando em sua vida, moldando você, fortalecendo sua espiritualidade e preparando o cenário para algo ainda mais grandioso. Cada sinal nos lembra da fidelidade divina. O que Deus promete, Ele cumpre. Ele nunca deixa um filho sem a resposta que precisa. Embora, às vezes, o tempo de resposta possa ser diferente do que imaginamos, cada dia em que você persevera, você se aproxima mais de viver o milagre que Deus preparou para você. E ao chegar no momento do milagre, lembre-se de que o verdadeiro milagre é sempre espiritual. O maior milagre não é apenas a mudança externa em sua vida, mas a transformação interna que ocorre quando você confia, ora e se entrega completamente a Deus. Por fim, não desista. Se você ainda não viu todas as bênçãos se concretizarem em sua vida, se as promessas ainda parecem distantes, continue firme, porque Deus está preparando o melhor para você. Ele está moldando sua história e mais cedo ou mais tarde, o que você espera se tornará visível. Então, ao encerrar este vídeo, deixe-se envolver pela certeza de que o que está por vir é grandioso e que Deus está com você, agora e sempre. Que sua fé, esperança e confiança no Senhor sejam renovadas a cada dia e que você seja sempre fiel, pois os melhores momentos ainda estão por vir.